Isso aconteceu em algum momento? Isso não aconteceu em momento nenhum. Nunca ouvi isso em lugar nenhum. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje comentando a segunda parte do caso polêmico envolvendo as personalidades Duda e o cantor Nego do Borel. E antes da gente continuar a parte 2, a parte 1 foi a análise da Duda, né? A parte 2 agora a análise do Nego do Borel. Antes disso, vale a pena lembrar que se você quer ver mais vídeos onde a linguagem corporal é analisada de forma técnica, como esse vídeo aqui, por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha esse vídeo. E para treinar a linguagem corporal diariamente é só me seguir no Instagram, @metaforando.vitor, tem exercícios diários lá. Valeu! Bom, vamos então resumindo aqui o contexto da situação. Recentemente, duas figuras públicas, Duda Reis e o cantor Nego do Borel, que estavam em um relacionamento, terminaram o seu relacionamento. Foi um término envolvendo ali muitas polêmicas, foram noticiadas muitas traições, o próprio Nego do Borel afirmou ter traído Duda, estava noivo de Duda, né? Admitiu ter traído ela mais de uma vez. E dentre várias coisas polêmicas que aconteceram nessas últimas semanas, algumas foram as acusações pesadas que Duda fez sobre seu ex-parceiro, Nego do Borel, como por exemplo acusação, estupro de vulnerável e até mesmo abuso psicológico. Ela disse recentemente que sofria um relacionamento abusivo. Após isso, o Nego do Borel foi entrevistado recentemente pelo jornalista Léo Dias e é essa entrevista que a gente vai analisar. Nessa entrevista ele nega muita coisa, basicamente nega todas as acusações e admite que traiu Duda mais de uma vez. Vale lembrar, pessoal, que eu não sou o dono da verdade, não sou o juiz de nada, como eu falo em todos os vídeos. Essa é apenas uma análise, até mesmo porque a situação já está sendo julgada pela justiça. Vamos deixar a justiça decidir. Eu peço também para que você que está vendo esse vídeo não use desse vídeo como uma ferramenta para argumentar ódio, ok? Eu peço isso por favor. Use o vídeo aqui como uma fonte de curiosidade para ver ali uma possível interpretação, que é a perspectiva da linguagem corporal, e não como uma justificativa para difundir ódio, seja para Duda, seja para outra garota que está envolvida na situação, seja para o próprio Nego do Borel. Colocando aqui uma opinião, eu creio que essa situação ela vai se resolver com a justiça, não é passando pano para nada, para ninguém, mas é só entender esse vídeo como apenas uma análise, ok? Não configurar ele como uma prova cabal de nada, ele é apenas uma análise, beleza? E só explicando uma coisa, eu tô analisando esse vídeo aqui do Nego do Borel e não o vídeo que ele postou no Instagram, porque aquele vídeo, obviamente, teve uma grande parte de assessoria de imprensa ali, que a gente poderia dizer que foi um vídeo muito cortado e muito decorado. Então ali a gente não consegue ver muitos sinais não verbais. Quando tem um texto pronto, a pessoa não emite tantos sinais quanto quando ela está numa entrevista ali que é algo mais espontâneo. No Rio de Janeiro, na casa do Leno Michael, Nego do Borel. Hoje é quinta-feira, são 6h40 da tarde. Foi um dia muito tumultuado, um dos piores dias, segundo ele mesmo já disse, da vida dele. A Duda Reis, a ex-namorada de Nego do Borel, foi hoje à delegacia, uma delegacia da mulher lá em São Paulo. Ela fez as seguintes acusações em relação a ele: estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV, infecção sexualmente transmissível. Por isso, nós viemos aqui, e foi muito difícil até esse momento aqui, falar com o Leno, porque ele está bastante abalado. Você foi pego de surpresa com todas essas acusações? Fui pego de surpresa, Bom, aqui é curioso a gente vê já no comecinho, né? Já no comecinho da entrevista, o canto dos lábios se estica lateralmente, uma microexpressão de medo. Depois uma microexpressão de desprezo, a gente vê a elevação assimétrica aqui no canto dos lábios, na hora que ele faz essa projeção vocal. Fui pego de surpresa. A gente vê um gesto pacificador,
Bom, basicamente, tanto a expressão de desprezo quanto o B3, que é o gesto pacificador, eles mostram pra gente um começo ali de uma ansiedade. Não significa muita coisa, né? É até comum pelo contexto, vai ser entrevistado. O assunto é extremamente pesado. Ele tá dando uma entrevista que vai repercutir ali, muitas pessoas vão assistir. Normal o cara ficar ansioso. Até então, ele só está num estado de pré-ansiedade. O estado ali, a linha de base dele tá padrão. Fui pego de surpresa. Na verdade, eu nem sei. E você vê que ele fica repetindo as palavras do Léo Dias, né? Léo Dias falou, você foi pego de surpresa? Ele foi pego de surpresa. Pego de surpresa. Esse tipo de ato de repetir as palavras pode ser visto como um agregador verbal. Alguém que está pensando bem no que vai falar, está arquitetando bem quais palavras vai utilizar, né? Está pensando estrategicamente como que vai colocar. Ela pode ficar repetindo palavras ou pode ficar adotando uma estratégia de colocar mais pausas na narrativa também. Isso é muito comum, ok? Nem sei quem é a Duda hoje. Tipo, às vezes eu olho e parece que sei lá, eu acordo e falo, caramba, o que está acontecendo? O fluxo de piscadas dele está bem elevado, reforçando pra gente a ideia de que ele está bem ansioso, bem desconfortável nesse momento. A gente vai ver a diferença dessa linha de base dele, que é a linha de base padrão da entrevista, para quando ele fala das acusações. Sim, alguma das acusações tem uma diferença, ok? Ele fica mais ansioso ou menos ansioso, enfim, vamos ver. O que está havendo? Ela foi na delegacia, ela me acusou de estupro, sendo que eu nunca fiz isso. Eu não sei de onde ela tirou isso, por que ela está falando. O estupro que ela diz é o seguinte, que ela estava sob efeito de algum remédio, algum tranquilizante, e que você teria... Você vê que ele fica ali massageando as mãos, né? O B3, o gesto pacificador, mas, como eu falei, é comum no contexto da situação que ele está inserido. Isso não significa muita coisa pra gente. Teria feito sexo com ela, sem ela ter essa noção da realidade. Isso aconteceu em algum momento? Olha como ele tem uma pressa. Assim que o Léo nem termina de falar da situação, você teria feito de falar da acusação de estupro, ele já nega. Assim, ele basicamente ele nem espera o Léo terminar. Isso pode acontecer quando a pessoa está sendo congruente. A pessoa já tem uma reação de bate-pronto. Não. Se alguém fala algo muito absurdo, não, eu tenho certeza. Não, claro que não. O que pode acontecer é o extremo oposto quando a pessoa está dissimulando. A pessoa ficar um pouco mais ansiosa e demorar mais para negar. Aqui você vê que ele já nega bem rápido. Isso aconteceu em algum momento? Isso não aconteceu em momento nenhum. Nunca ouvi isso em lugar nenhum. Ela em nenhum momento acordou e perguntou, nós transamos? Nenhum momento, nunca aconteceu isso. Inclusive ela até reclamava comigo e falava, caramba, você não... Bom, o comportamento facial dele, ele demonstra desprezo quando vai falar que ela até reclamava comigo. Desprezo pode ser a sensação de superioridade, ele pode se sentir assim bem da namorada, em teoria na época, cobrar ele de fazer sexo com ela. Isso pode ser um motivo de vantagem para ele ali, uma sensação. Aqui a gente está tentando entender o subjetivo. O que a gente pode dizer foi uma expressão de desprezo, uma argumentação coerente, a negação de cabeça dele já é praticamente de bate-pronto ali, né? Ele vai falar que não, e tem uma resposta rápida. Ele fica só um pouco em dúvida quando ele fala que em local nenhum aconteceu isso. São da realidade. Isso aconteceu em algum momento? Isso não aconteceu. Coerência, verbal sem pausas. Em momento nenhum. Nunca ouvi isso. Agora, quando ele vai falar em lugar nenhum, ele tem uma pausa um pouco mais longa. Ele gagueja mais quando vai falar em lugar nenhum. E ele tem um aumento na abertura ocular. Aqui, uma microexpressão de medo. Como eu falei, a gente não está lendo a mente da pessoa, não existe isso cientificamente falando. Não estamos tentando entender a personalidade da pessoa, porque seria uma análise propícia para alguém que é psicólogo ou trabalha com análise comportamental forense, ok? O que a gente está vendo são comportamentos momentâneos. A hora que ele fala, não aconteceu isso e tal, congruência quando ele fala em local nenhum, em lugar nenhum, ele tem uma dúvida, ele começa a gaguejar mais, ele tem uma pausa, que pode ser por qualquer coisa, ok? Aqui o comportamento facial contraindo a região glabelar, como já cansei de falar em livros como Telling Lies, ou até mesmo Lie Spotting, Getting to the Truth, o comportamento mais associado à honestidade, quando a pessoa sente que foi acusada injustamente, é a contração na região glabelar, né? a emoção de raiva, que pode ocorrer por meio da contração na região da glabela. Então quando eu estou com raiva, quando alguém me acusa de algo que eu não fiz, um comportamento padrão é eu sentir raiva. Não? Claro que não, poxa. Isso aqui. Nunca aconteceu isso. Inclusive ela até reclamava comigo, falava, caramba, você não tá muito animado, que não sei o que, não quer e tal. Eu nunca fiz isso. Isso é muito grave. E as agressões?
Agora, prestem atenção na diferença do comportamento não verbal dele quando entra na temática de agressão. Ela fala que houve agressão, segundo ela. Em Portugal, houve agressão, segundo ela. Em Portugal... Olha só, gente, como eu falei, isso não é prova de nada, a gente está fazendo uma análise, uma possível interpretação, não estamos julgando ninguém aqui, ok? A gente não tem essa capacidade, por meio de um vídeo, fazer um julgamento, ok? Dito isso, vamos então observar a diferença. A linguagem corporal dele nessa aqui é diferente da outra situação. Quando falou estupro, ele já negou. Aqui falou de agressão, o comportamento dele não é rápido, ele não tem uma negação rápida, ele fica mais retraído. Ele tem o comportamento, inclusive, de fazer uma projeção para frente com o corpo. Isso em proxêmica, os estudos associados a Edward T. Hall podem mostrar pra gente uma predisposição, ok? Quando eu concordo com algo, quando eu tenho conhecimento de algo, de me aproximar do assunto. Como eu disse, um sinal só, como eu sempre falo, um sinal só não é sinônimo de nada, vamos continuar analisando, mas lembrando que isso aqui também é apenas uma análise e não um julgamento. Ela fala que houve agressão, segundo ela. Em Portugal, houve uma outra agressão. Aqui a gente tem o comportamento da manipulação labial. É descrito, por exemplo, pelo Pierre Will, pelo Rolton Pacou, pesquisadores não verbais, como um sinal de mutismo. Quando eu não quero, estou tentando me segurar para não comentar alguma situação, eu posso acabar contraindo a musculatura, tanto da boca como de outras partes do corpo. Observem que a mão dele também está bem tensionada nesse momento, a boca e a mão. Pode acontecer para tentar segurar, evitar que vaze uma informação ou evitar que vaze uma emoção. Aqui no Brasil, e ela diz ter sido empurrada da escada, não sei se é dessa. E perceba que ele não está fazendo nenhuma negação de cabeça enquanto isso está sendo relatado, o que já tinha acontecido lá na época, na outra ocasião agora, quando falou sobre estupro, mal foi encerrada a pergunta desse assunto de estupro, ele já negou com veemência. Essa escada daqui da sua casa. Aqui parece que a gente tem um micro gesto positivo de cabeça. Não sei se é dessa escada daqui da sua casa. E ela diz ter sido empurrada da escada, não sei se é dessa escada daqui da sua casa. Micro gesto positivo de cabeça. Pode ser um micro gesto positivo, um ato falho, ele acabou lembrando de alguma situação que teve agressão? Pode. Pode ser só porque ele está concordando com o que o Léo Dias está falando, tipo, eu acho que foi essa escada. Ele pode pensar assim, eu acho que foi essa escada que ela falou mesmo. Que não tem nada a ver com uma agressão, tipo assim, ele pode estar só tentando concordar. Léo, eu acho que a acusação que ela falou foi isso aí mesmo. Pode ser também, ok? Lembrando, a gente está analisando a linguagem corporal e não julgando, mas teve um gesto micro positivo de cabeça ali sim, o que é um pouco curioso. Eu quero saber dessas... Aqui a gente vê um comportamento facial, elevação aqui na região do lábio superior, contração ao redor da lateral do nariz, uma microexpressão de nojo. É descrito nas pesquisas de Ian Miller, no livro Anatomy of Disgust, que o medo e o nojo eles têm uma relação muito similar quando a pessoa está num estado ali de defensiva. Basicamente, as pessoas que estão dissimulando, alguém que está sendo acusado de algo está dissimulando, pode apresentar medo e nojo no sentido de medo é a prevenção. Puta, eu acho que eu vou me dar mal. Nojo, caramba, eu vou me dar mal mesmo. Tomara que não feda tanto essa sujeira que vai cair sobre mim. Então a ideia é, quando alguém demonstra medo e nojo em algumas situações, dado um contexto de outros sinais incongruentes, aquele reforço daquele comportamento facial pode dizer pra gente que a pessoa talvez já sabe que vai se dar mal, sabe que vai rodar por determinada situação, por determinada acusação. Estou aqui apresentando dados, não estou dizendo que esse é o caso do Nego do Borel. Provavelmente vocês já tiveram várias discussões. Olha como ele aumenta a tensão nas mãos e nos lábios também. Isso aqui pode ser uma tentativa de autocontrole emocional. Ele pode estar tentando se controlar. E aí a questão é, por que ele está tentando fazer esse autocontrole emocional nessa pauta, quando eu falo sobre essa acusação de agressão? Na de estupro ele não fez, ele foi mais veemente, ele foi direto. Não. Fica uma curiosidade pra gente que tá assistindo o vídeo. Em algum momento, houve algum tipo de truculência da sua parte? Léo, Oi, Léo. Engolido em seco. Contração aqui no músculo do risórios, engolido em seco, inspirada funda. Essa contração no risórios, no músculo risórios ao ouvinte, é uma microexpressão de medo. Outra microexpressão de medo. A gente... Engolido em seco. O fluxo fica mais pausado. Você vê que ele não é tão direto quanto ele foi ao negar a acusação de estupro. Lembrando que já está disponível o Metadata Podcast. Um podcast com muita informação,
Inscreva-se agora no Metadata Podcast clicando no link na descrição desse vídeo e acompanhe todas as entrevistas. Te vejo lá, o podcast mais honesto do Brasil. Mesmo estilo de golpe, e era um produto para aumentar o pinto, era um negócio assim. É por isso, tá explicado, Eu falo sempre, quando o golpe tem um contexto certo com a pessoa que realmente tem interesse pelo assunto. Fudeu, não tem interesse não, se fudeu. Detalhe, agora a gente usa um termo impopular conhecido como dar a volta na praça. Lembrando que eu não estou dizendo que ele está dissimulando, mas uma pessoa que está dissimulando, ela procura sempre dar a volta na praça. Ela não é direta em falar, não, eu não fiz isso. Não fiz isso. A pessoa, o mentiroso, ele prefere trabalhar com a imagem, ele prefere ser visto como alguém que não teria feito isso. Mas ele mesmo não fala, não, eu não fiz isso. Ele vai lá e fala, olha só, veja bem, você tá me acusando de ter estuprado, né? Olha, eu não estuprei. Aliás, ele não fala não estuprei, ele fala assim, olha só, veja a situação, eu era casado, no casamento coisas acontecem. Pessoas falam que casamento pode acontecer de tudo, situações ocorrem. E falam que, às vezes, numa situação de casamento, ele dá a volta pra não falar, não, eu não estuprei. Porque pode ser, né? No caso, se o mentiroso realmente estuprou, se ele for falar não estuprei, pode ser que ele se tem uma confusão ali, acabe deixando vazar sinais não verbais. Então o mentiroso fica mais confortável dando a volta. Esse critério que eu falei de dar a volta na praça é comentado no livro Getting to the Truth e também no artigo The Voice of Deception como critério C2, afastamento verbal. Essa é a principal estratégia na dissimulação que os mentirosos usam na linguagem verbal. 2 anos e 8 meses? 2 anos e 8 meses? Quantos meses? Cheio de detalhe, vai para outra narrativa, traz toda uma história longa. Fazia 3 anos agora. A gente tinha gosto diferente. Ela gostava de um certo tipo de música, eu gostava de outro tipo de música. As minhas amizades eram diferentes das amizades dela, enfim. Discussão tem todo relacionamento, certo? E eu Aqui olha o excesso de pausa, o comportamento facial de medo que ele começa a apresentar, ele começa a repetir as palavras, engolir seco, inspirar fundo, várias microexpressões de medo. As microexpressões de medo num curto espaço de tempo, elas podem estar associadas a algo chamado de detection apprehension, que é o medo de ser pego mentindo, o comportamento conhecido como medo de ser pego mentindo. Então pode ser que ele esteja aqui tentando omitir algumas informações, até porque se um caso vai ser julgado pela justiça, faz sentido você deixar para falar isso quando for cobrado judicialmente. Não estou dizendo que seja o caso dele, tá? Mais uma vez, estou levantando informações apenas. Mas o comportamento de medo pode estar associado a isso. Estou manipulando informações, estou omitindo informações e omissão. Lembrem-se, pessoas, omissão também é uma forma de mentira. Quando eu omito um dado, eu também estou mentindo. Se eu omito um dado que vai mudar a forma que as pessoas vão enxergar a minha história, eu estou mentindo também, ok? Eu, Nego do Borel? Eu, Nego do Borel. Claro que é você, Nego do Borel. A gente tá ouvindo você falar. Mais uma vez, uma microexpressão de medo. Essa fala dele, eu, Nego do Borel, a mesma coisa que perguntar, Vitor, você matou outra pessoa? Eu, Vitor Santos? Isso pode ser visto como S1, que é um agregador verbal. Eu tô tentando ganhar tempo para pensar numa resposta melhor. S2, uma possível tentativa de evasiva verbal, criando aqui eu, Vitor Santos, tô tentando criar uma manobra evasiva verbal. E pode ser visto como um C3, incoerência narrativa. São critérios da CBCA, Criteria Based Content Analysis. C3, incoerência narrativa. Eu tô falando com você. Você, Vitor, você matou? E você quer saber se eu, Vitor Santos, matei? Claro que é com você, tô perguntando pra você, é óbvio. Então, incoerência narrativa, inconsistência narrativa pode ser também um dado que acontece durante a dissimulação. Sou uma pessoa, assim, Vários comportamentos faciais de medo, vocês conseguem ver pela musculatura dos risórios sempre se esticando lateralmente. Aonde eu cresci, aonde eu não pessoa, Medo. assim, Aonde eu cresci, onde eu fui criado, enfim. Aqui a gente vê então um possível S3. O mentiroso ele pode optar por contar alguma informação que seja valiosa e que transforme ele como alguém positivo aos olhos do público, aos olhos de quem ele visa enganar. Lembrando que não estou dizendo que esse é o caso, deixar claro. Mas quando o mentiroso é confrontado, a gente já viu isso em vários casos. Mick Philpott tem o caso do homem que matou os próprios filhos. Quando foi confrontado numa audiência pública, dizia que não. Numa coletiva de imprensa, né? Disse que, olha só, veja bem,
Vocês acham que eu matei meus filhos? Essa é a pergunta, né? Se eu matei? Bom, quando eu servi no exército, pela honra de Deus, nós aprendemos, nós tivemos... na minha infância toda também, eu sempre aprendi o coletivo faz a força. E o mentiroso ele pode trazer informações positivas, fazendo referência a valores morais, valores religiosos, para que as pessoas que vejam o relato dele pensem assim, caramba, essa pessoa não teria feito isso que estão acusando ela. Mas ele mesmo não vai chegar lá e falar, então, eu não fiz isso. Não, ele vai contar histórias. Veja bem, eu fui criado dessa forma, e é isso. Para que você pense, caramba, alguém que foi criado dessa forma não poderia ter cometido tal coisa. Mas ele mesmo não vai falar, não, eu não fiz isso, eu não agredi, eu não matei essas crianças, ok? Então aqui a gente tá vendo um possível S3, manutenção da aparência, essas informações que o Nego do Borel tá trazendo pra gente. Eu fui criado numa infância, etc e tal. Possível S3. Enfim, hoje eu tô tendo a oportunidade de aprender com a vida, aprender muitas coisas com a vida. E a gente só pode falar, né, que isso é um possível S3 porque a gente tem vários outros sinais. Pausas excessivas, engolidas em seco, microexpressões faciais de medo, ok? Inspiradas fundas, né? Essa alteração do fluxo cardiorrespiratório, essa alteração do sistema digestório pode mostrar pra gente que isso é um possível S3. Tudo que eu tô vivendo hoje, muitas coisas que hoje vêm pra mim é muito novo. Briga em relacionamento acontece, muitas vezes a gente já discutiu. Sempre engolida em seco, pausa. Agora, Raul. Microexpressão de medo, AU20. Vitor, mas parece que o canto do lábio dele tá mais elevado. Sim, a gente tem um 20-14 do lado direito dele e apenas o AU20 do lado esquerdo. É uma microexpressão de medo. A gente tem um lado mais contraído do que o outro. O desprezo é unilateral, é quando apenas um lado ativa. A gente tem ambos os lados ativados com um lado mais contraído que o outro. Não é unilateral, ok? Isso é uma expressão de medo. Agora, eu pegar, agredir ela, bater nela, ela falar que eu agredi, isso nunca houve. A primeira agressão, segundo ela, foi um apertão no braço. Veja bem, isso nunca houve. Isso nunca houve. Eu não agredi ela. É bem diferente a mensagem. Isso o quê? Isso pode ser visto como um afastamento não verbal. Isso nunca houve. Isso nunca houve, isso nunca aconteceu. A mesma questão ali daquele ex-técnico de ginástica da seleção brasileira, quando foi acusado de ter abusado de vários atletas quando eram mais novos, respondeu, olha, eu acho que isso, do jeito que eles estão falando, né, eles vão ter que provar. Então, olha o afastamento. O cara não fala, não, eu não abusei das crianças. Ele fala, não, olha, isso, e é isso aí, do jeito que estão falando, eu acho que eles vão ter que provar. Inclusive, esse caso, na época, ele foi concluído, se eu não me engano, ele foi sentenciado. Na época, também recebeu uma condenação. Ela falar que eu agredi, isso nunca houve. A primeira agressão, segundo ela, foi um apertão no braço, que deixou, inclusive, marcas. Nunca você apertou o braço dela mais forte? A pergunta aqui do Léo Dias é, você apertou o braço dela mais forte? Como é que é? Apertar o braço mais forte. Você já apertou o braço? Bom, existe um critério também, que é o S2 no protocolo SCANS, que é alegar incompreensão da pergunta, né? Poderíamos argumentar assim, o Léo Dias está falando muito baixo. Poderíamos argumentar isso, porque o Nego do Borel vai lá e pergunta como é que é, mas a pergunta é objetiva. Você já agarrou o braço dela mais forte? Não tem margem para dúvida nessa pergunta. Como é que é? Uma pergunta relativamente simples. Por que o questionamento? Às vezes, a pessoa que visa manipular a narrativa, ela pode perguntar de novo a pergunta, né? Você pode perguntar de novo, por favor? Pode repetir que eu me perdi? Só pode alegar isso para quê? Para pensar melhor em como que ela vai responder aquilo para acabar não se entregando. Você consegue ver que enquanto o Léo tá formulando a pergunta, né, apertar o braço dela mais forte, novamente ele volta com os gestos manipuladores, só que dessa vez o gesto dele é diferente. Antes ele tava, né, quando ele tava respondendo sobre o estupro, até mesmo quando ele tava esperando, a gente tava com esse posicionamento de mãos, né, o overhand, uma mão por cima da outra. Agora a gente tá com um gesto conhecido como porco-espinho, que é os dedos entrelaçados. A gente teve uma alteração no tipo de gesto, isso é conhecido como alteração no B3. Que é o tipo de critério do protocolo SCANS. A alteração de gesto, em determinado ponto específico, né? Eu tava num gesto aqui o tempo todo. Agora que chegou nessa pauta, eu mudei pra cá. Isso pode ser visto também como um possível critério de uma manipulação narrativa, né? A pessoa que tá dissimulando, como mostra no Getting to the Truth, a pesquisa do Cliff Lensley, ou nas pesquisas do Ekman, Movement with Precise Meanings, a pessoa quando tá dissimulando, ela pode adotar gestos diferentes no momento da dissimulação do que em outros momentos quando ela apenas estava ansiosa, ok? Pode acontecer. Aí fora isso, ele começa engolir em seco também, enquanto o Léo vai formulando a pergunta. Mais forte?
Como é que é? Apertar o braço mais forte. Você já apertou o braço dela mais forte? E perceba que ele não tem pressa em negar com a cabeça, como foi naquela acusação de estupro. E aqui a gente tá vendo na face dele uma microexpressão de medo, juntamente com a elevação aqui na abertura aumento na abertura ocular. Já discutimos, já segurei no braço dela assim. E ele não nega que apertou mais forte, né? A primeira reação dele não é, não, nunca apertei o braço dela mais forte. Ele fala, já discutimos, ok? Assim, não forte desse jeito que ela tá falando. Forte desse jeito que ela tá falando. Isso pode ser reconhecido no SCAN, Scientific Content Analysis, análise verbal, como tentar a culpabilidade de terceiros. Como eu falei do caso do rapaz agora da ginástica, né, o ex-técnico de ginástica brasileira, ele falaram assim, você abusou de jovens atletas. Agora, a resposta dele, agora abuso do jeito que estão falando? Eu acho que eles vão ter que provar. Do jeito que estão falando, culpabilidade de terceiros, olha, é culpa do outro. Ele tá falando que foi abuso. Vamos ver aqui a fala do Negro do Borel. É bem parecido com isso. Já segurei no braço dela assim, não forte desse jeito que ela tá falando. Já segurei o braço dela assim, não forte do jeito que ela tá falando. Pode ser culpabilidade de terceiros. Já discutimos, mas volto a dizer, agressão, de eu bater e sacudir, pegar braço, isso não houve. Agressão, de eu bater, sacudir, pegar braço, isso não houve. Ele colocou pegar braço, isso não houve. Só que antes, o que ele falou aqui? Já segurei no braço dela assim. Agressão de eu sacudir, pegar o braço, não houve. Só que logo antes ele falou, já segurei o braço dela assim. Pegar braço e segurar o braço não é a mesma coisa? Isso pode ser visto como uma possível incoerência narrativa também. E não forte desse jeito que ela tá falando. Bom, pessoal, o ponto que eu quero mostrar pra vocês, essa é uma análise que eu tô fazendo aqui. Eu vi o vídeo uma vez só, eu não costumo fazer isso, né? Eu costumo analisar o vídeo várias vezes, fazer várias marcações para entregar uma análise muito mais assertiva. Tanto é que esse vídeo vai ficar bem mais longo porque eu tô fazendo aqui em real time. Não costumo fazer isso. Não trabalho muito confortável fazendo isso. Tô fazendo isso por questões práticas, para facilitar, para poder entregar o vídeo para vocês o quanto antes, ok? Mas o que eu quero mostrar também aqui um outro trecho, outra acusação. O ponto principal que eu consegui observar aqui, que já pode entrar até como um possível resumo dessa análise, é que dentre as várias acusações, o Negro do Borel demonstra possível congruência quando ele está negando as outras. Ele assume que traiu mais de uma vez. Pessoas que estão dissimulando e querem manipular dificilmente vão assumir algo negativo contra elas. Ele assume com bastante veemência e com bastante congruência que não estuprou. Quando vai entrar ali agora sobre a acusação de ameaças, né, de remédios, ele também é bem congruente, porém quando entra na pauta de agressão, ele demonstra possível grande incoerência narrativa e não verbal. A análise rápida que eu fiz aqui agora, lembrando que é uma análise rápida, prática aqui, eu não observei esse vídeo mais de uma vez, foi isso que eu cheguei, essa foi a conclusão que eu tive. Ok, eu vou até mostrar outro trecho aqui pra gente comparar, mas vocês vão ver que tem uma diferença bem grande quando ele está falando de outras acusações e de quando ele fala especificamente sobre agressão. Pode ser que tenha pessoas que vá... Você saía e conhecia? Saía. Aqui, olha como ele é super congruente quando ele vai falar que saía com outras pessoas, ó. Saía antes também de eu me batizar também nas águas e tudo mais. Sem pausa, fala fluida. Eu vou falar que eu já traí a Duda. Aqui quando ele vai falar que traiu tem um comportamento curioso. Vou falar que eu já traí. A gente vê aqui uma microexpressão de felicidade. A gente vê aqui o começo, né, a inserção do músculo zigomático maior, a região das bochechas ficando um pouco mais saliente e o canto dos lábios se elevando, né, momentaneamente se elevando lateralmente e em ascensão, ângulo ascendente. Uma microexpressão de felicidade. Ele ficou feliz por ter traído ela? Uma microexpressão não revela muita informação. Não dá pra entrar na mente do cara, ele ficou feliz por ter traído. Não. Ele pode estar achando, assim, curioso o fato dele estar expondo isso. Pode ser qualquer coisa. Não dá pra partir dessa expressão pra tirar uma análise profunda da personalidade da pessoa. Ok? Pra chegar aqui em casa, ela chegou, E aí, ela chegou aqui que eu queria conversar com a minha mãe, com a Duda, elas juntas, e falei, mãe, eu não vou mais levar aqui a Duda pra Dubai. Ele vai explicar pra Duda, ele vai explicar pro Léo Dias que ele não queria levar a Duda pra Dubai, porque ele viu informações no celular dela. De novo, percebam a congruência, comportamento facial de raiva, comportamento mais associado a relatos honestos. Ele não hesita, ele fala com fluidez, ele não tem retração corporal, ele não atrai os gestos, não faz negação de cabeça, ele tá aqui, ó, projetado pra frente, congruência. E aí, ela chegou aqui que eu queria conversar com a minha mãe, com a Duda, elas juntas, e falei, mãe, eu não vou mais levar a Duda pra Dubai. Bastante congruência, totalmente diferente de quando ele estava falando lá da acusação de agressões, ok? Aqui novamente, ele tem mais uma sequência que ele vai falar de outra acusação. Mentiu. Mentira dela. Você dizia que negros e pobres fedem. Mentiu. Mentira dela. Eu sou preto.
Minha família é preta, pobre. Olha a congruência corporal, os gestos avançando. Apesar dele dar uma oscilada, uma hesitada no começo, antes de falar mentiu, olha como a verbalização dele sai muito mais alta, não tem queda no volume vocal, ele se projeta para frente para falar, os gestos são abrangentes, não é aquela linguagem retraída de quando ele foi falar das agressões. Os meus amigos, a maioria são pobres. Eu vivo no borel, sempre vou pro borel. Quando eu não tô no borel a passeio, eu tô em alguma ação social. A gente tem uma grande diferença aqui então. É esse ponto que eu queria chegar na minha análise. A gente tem uma grande diferença na minha análise, que eu consigo observar como um perito facial certificado, e lembrando que isso não é prova de nada, isso é apenas uma análise prática, é que Nego do Borel demonstra um comportamento potencialmente congruente quando fala dos pontos de não ser alguém que ofende negros e pobres, ok? O que eu consigo ver aqui numa primeira passada rápida, não analisei isso aqui com calma, para poder entregar o vídeo rápido para vocês. Quando ele fala que não mexeu nos remédios dela, não dopou ela, a gente consegue ver congruência não verbal também. Quando ele fala ali atrás que conversou com a Duda, que ficou decepcionado com ela, de fato a gente consegue ver isso ali. Quando ele fala da acusação de estupro lá no começo, a gente consegue ver potencial congruência narrativa, porém, quando ele fala das acusações de agressões, a gente consegue ver um comportamento diferente. Ele hesita mais, ele apresenta mais pausas, ele apresenta um comportamento maior de medo e apresenta uma linguagem não direta. Ele fala várias coisas em vez de falar diretamente, não, eu nunca agredi ela. Ok? Essa pode ser a nossa conclusão. Esse vídeo já está um pouco comprido, mais comprido do que eu esperava. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse formato mais na prática, comentem aqui, eu quero saber o que vocês acharam. A gente se vê então no próximo vídeo. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, curte e compartilha esse vídeo. Valeu!